Eu tenho um tema desafiador para compartilhar com o irmão. Eu quero compartilhar hoje com o irmão sobre o tema o risco da decepção espiritual. Meus irmãos, muitos de nós estamos vivendo uma vida espiritual frágil, limitada, sem glória, sem graça, sem brilho. Não estamos inspirando as pessoas pelo nosso viver. O certo, a lógica, é você chegar num lugar e o pessoal falar assim, nossa, que bom que essa pessoa chegou. A lógica é você chegar num lugar e alguém olhar para você e já falar assim, o que você tem? Conta aí. A lógica é as pessoas olharem no seu olhar e serem impactadas pela alegria espiritual, pela paz espiritual, pela visão espiritual no seu olhar. Essa é a lógica. Pastor, às vezes acontece. Às vezes, assim, a cada 20 anos. Não pode ser às vezes, irmão. Tem que ser o dia a dia. Mas talvez o que esteja prejudicando a sua caminhada de fé e a luz de Cristo na sua vida é a decepção. Por isso eu quero ler com você Lucas 24. Lucas capítulo 24. Lucas capítulo 24, versículo 13 a 35. Amém? Lucas 24, de 13 a 35. Olha que texto tão conhecido, mas tão rico em informações. É inesgotável o que a gente aprende nesse texto. Vamos lá. Os discípulos no caminho de Emaús. Esse aqui é o momento em que Jesus foi morto, né? Lá em Jerusalém, e depois de ser morto, esse é o terceiro dia, justamente o dia da sua, o quê? Ressurreição. Então vamos ver o que aconteceu aqui. Diz assim a palavra de Deus. Naquele mesmo dia, 2 deles estavam de caminho para uma aldeia chamada Emaús, distante de Jerusalém, 60 estádios, e iam conversando a respeito de todas as coisas sucedidas. Aconteceu que enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e ia com eles. Os seus olhos, porém, estavam como que impedidos de o reconhecer. Então lhes perguntou Jesus: que é isso que vos preocupa e de que ides tratando à medida que caminhais? E eles pararam entristecidos. Um, porém, chamado Cleopas, respondeu dizendo: és o único, porventura, que tendo estado em Jerusalém, ignoras as ocorrências desses últimos dias? Ele lhes perguntou: quais? E explicaram o que aconteceu a Jesus o Nazareno, que era varão profeta, poderoso em obras e palavras diante de Deus e de todo o povo, e como os principais sacerdotes e as nossas autoridades o entregaram para ser condenado à morte, e o crucificaram. Ora, nós esperávamos que fosse ele quem havia de redimir a Israel, mas depois de tudo isso, já este o terceiro dia desde que tais coisas sucederam. É verdade também que algumas mulheres das que conosco estavam nos surpreenderam, tendo ido de madrugada ao túmulo, e não achando o corpo de Jesus, voltaram dizendo terem tido uma visão de anjos, os quais afirmam que ele vive. De fato, alguns dos nossos foram ao sepulcro e verificaram a exatidão do que disseram as mulheres, mas não o viram. Então lhes disse Jesus:
ó nécios e tardos de coração, para crer tudo que os profetas disseram. Porventura não convinha que o Cristo padecesse e entrasse na sua glória? E começando por Moisés, discorrendo por todos os profetas, expunha-lhes o que a seu respeito constava em todas as Escrituras. Quando se aproximavam da aldeia para onde iam, fez ele menção de passar adiante, mas eles o constrangeram, dizendo: fica conosco, porque é tarde, e o dia já declina. E entrou para ficar com eles Jesus. E aconteceu que, quando estavam à mesa, tomando Jesus o pão, abençoou-o, e tendo partido, lhes deu. Então se lhes abriram os olhos, e reconheceram a Jesus, mas ele desapareceu da presença deles. E disseram um ao outro: porventura não nos ardia o coração, quando ele pelo caminho nos falava, quando nos expunha as Escrituras? E na mesma hora, levantando-se, voltaram para Jerusalém, onde acharam reunidos os 11, e outros com eles, os quais diziam: o Senhor ressuscitou, e já apareceu a Simão. Então os dois contaram o que lhes acontecera no caminho, e como fora por eles reconhecido no partir do pão. Que Deus fale a nossa vida pela sua palavra, amém, irmãos? Queridos, 3 dias de morte de Jesus, 2 discípulos não aguentam mais a pressão, o clima em Jerusalém, e decidem sair de Jerusalém e ir até uma aldeia chamada Emaús. Eles estão no caminho, conversando, cabisbaixos, entristecidos, dizendo: que porcaria que aconteceu, que droga. Nós achamos que Jesus, sendo um profeta tão poderoso em palavras, em milagres, que ele ia redimir Israel. Israel, não sei se você se lembra, mas nesse período Israel está debaixo do jugo, o quê? Romano. A nação romana veio e dominou a Palestina. Agora eles estavam prestando contas aos romanos, eles eram controlados pelos romanos, eles tinham que pagar impostos aos romanos. Meus irmãos, não é nada agradável, pagar imposto para o governo já não é tão agradável, imagina para outro país, imagina a tua riqueza indo embora. E eles então achavam que Jesus seria a solução para esse problema político, econômico, social. E agora eles estão desiludidos. E eis que Jesus, que já havia ressuscitado, se aproxima deles. Eles estão tão entristecidos que eles não conseguem perceber que quem está chegando é Jesus. O corpo de Jesus está um pouco alterado, com certeza, porque Jesus entra numa sala depois que estava fechada. Mas Jesus tinha as características de um corpo humano, porque ele mostrou as marcas das mãos, ele mostrou a marca do seu lado, ou seja, Jesus estava disponível de forma corpórea. Mas eles não conseguiram reconhecer. E então Jesus começa a conversar com eles. Vem cá, vocês estão chateados aí por causa de quê? Eles param, diz o texto, pararam entristecidos. Pararam, o semblante caído. E aí um camarada chamado Cleopas toma a palavra e fala assim, com uma certa autoridade, e eu acho que até com um pouco de raiva. Ele fala assim: vem cá, você nem parece estar sendo em Jerusalém? Você está dormindo? Ó? Você está acordado? Você está ligado? Você não viu o noticiário hoje, não? Você não viu o RJ, não, querido? Todo mundo na cidade sabe o que fizeram. E aí ele começa a relatar. Jesus, profeta, homem de milagres, homem de poder. Aquele Jesus tremendo, ele foi pego pelas autoridades, foi morto, foi crucificado. E a nossa esperança da remissão de Israel, da redenção de Israel, foi por água abaixo.
Nós estamos entristecidos, nós não estamos conseguindo dormir há 3 dias, nós estamos amargurados. Queridos irmãos, quantos aqui se encontram como aqueles 2 homens? Quantos aqui tiveram decepções no ministério por onde passaram? Quantos aqui tiveram decepções na família? Quantos aqui enfrentaram ou estão enfrentando um problema na família, e a pergunta que você não quer ouvir, mas você acaba ouvindo, como é que Deus permitiu isso na minha vida? Como é que Deus permitiu a minha empresa falir? Como é que Deus permitiu a pessoa que eu tanto amo morrer? Como é que Deus permitiu eu passar por essa dificuldade? Como é que Deus permitiu o meu filho se envolver com isso? Como é que pode? Quantos de nós sabemos que as coisas acontecem, que nesse mundo nós temos aflições, mas algo no nosso ouvido grita: com você não podia ter acontecido. Deus vacilou. Deus deu mole. Deus te esqueceu. E a gente fala: eu não posso pensar assim, eu não posso pensar isso de Deus. Mas a voz da decepção grita. E fala: você pode sim, você tem direito, você foi injustiçado. Meus irmãos, quantos aqui que estão decepcionados porque estão olhando o ímpio? E você fiel a Deus aí, buscando a Deus e passando a maior dificuldade da sua vida, e um parente seu que não tem nenhum compromisso com Deus, muito pelo contrário, está nem aí para Deus, vive uma vida desregrada, ri de você, conta piada com o nome de Deus, conta piada ridicularizando Jesus, e está cheio do dinheiro, e trocou de carro semana passada, e está andando com roupa de marca, e você só está com a marca da calça. E você fica triste, você fica angustiado, porque você olha para o ímpio e fala assim: eu faço tudo certinho, e Deus me deixa no perrengue. O outro ali, tem temor nenhum a Deus, aí, Deus abençoa a vida dele. É assim que a gente pensa, muitas vezes. Aí eu fiel a Deus, meu marido fez isso comigo, olha. A outra ali, sem vergonha, não sei o que lá, com aquela roupinha tal, e papapá, e não sei o que lá, e trata mal a empregada dela, e não respeita ninguém lá, o marido dela lá, cheio de amor para dar para ela, ainda trocou o carro dela. É assim que a gente pensa às vezes. Meus amados irmãos, o que leva as pessoas a decepções espirituais? Primeiro, falsa esperança. No versículo 21 diz assim: que é que vos preocupa? E de que ides tratando à medida que caminhais? Eles pararam entristecidos, diz o versículo 17. E quando chega no versículo 21, nós lemos assim: ora, nós esperávamos que fosse ele quem havia de redimir a Israel, mas depois de tudo isso, já este o 3º dia desde que tais coisas sucederam. Falsa esperança. A esperança deles é que Jesus seria um remidor político, econômico. Jesus nunca prometeu isso. Jesus nunca falou para eles: olha, deixa comigo que Israel vai sair do jugo romano e nós vamos dominar, e os romanos vão lavar os nossos pés, e nós vamos pisar na cabeça desses camaradas, e nós vamos detonar eles, e nós vamos nos tornar uma nação muito próspera, e uma nação muito rica, e nós vamos ter arma nuclear, e todo mundo vai ter medo da gente. Jesus não prometeu isso não. Eles criaram uma expectativa em algo que não tinha o menor fundamento. Muitas vezes nós criamos uma expectativa de que nós vamos conseguir aquele cargo, de que nós vamos ter mais dinheiro que alguém na família, porque a expectativa às vezes nossa é carnal.
de que a gente vai esfregar na cara de alguém que a gente conseguiu e o outro não conseguiu, de que o nosso filho vai passar no vestibular para federal e o filho do outro não vai passar nem para pior particular. E a gente cria, às vezes, expectativas, falsas esperanças. E, infelizmente, irmãos, a gente fica decepcionado. Eles ainda não sabem que é Jesus que está caminhando com eles, pela ação divina. Jesus se coloca como um desconhecido. Isso faz com que eles narrem sua dor. E dizem, já era. A nossa esperança foi por água abaixo. Estamos tristes com Deus. O que foi que você quis que acontecesse? Qual foi a situação que você achou que podia acontecer com todo mundo no mundo, menos com você? Qual foi a dor que você achou que podia doer no pé, na mão, na cabeça, no coração de qualquer pessoa no mundo, menos na sua vida, no seu corpo? Qual é a desilusão que você achou que podia acontecer em qualquer novela, mas não podia acontecer na vida real da sua história? Querido, falsas expectativas. O mundo já no maligno. Os homens estão se tornando homens materialistas, carnais, violentos, desumanos, irresponsáveis. Trair é normal, mentir, banal. Roubar é lícito. Se prostituir, por que não? Esse é o conceito do mundo. E nós estamos agora fingindo que estamos no conto de fadas de Alice. Temos um Deus que cuida de nós, mas que nunca nos enganou, dizendo, no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo. Segura as pontas aí. Tem hora para acabar esse negócio. Tem prazo de validade essa dor. Tem prazo de validade essa desilusão. Eu vou te levantar, eu vou te honrar, ainda que pisem na tua cabeça, ainda que te humilhem, ainda que te acusem. Cuide do seu caráter, da sua reputação, eu cuido. Ah, não, porque falaram isso de mim. Cuide do seu caráter, da sua reputação, Deus há de cuidar. Meus amados irmãos, a decepção chega geralmente quando Deus não age como desejamos. Nunca coloque a sua esperança naquilo que Deus não prometeu na sua palavra. Deus não prometeu que todo mundo ia ficar milionário. Deus não prometeu que todo mundo aqui ia conseguir tudo. Deus não prometeu que a gente ia passar em todo concurso. Deus não prometeu que a gente ia fazer todas as vendas da nossa vida. Deus não prometeu que a gente nunca ia ter uma pessoa falando mal da gente. Muito pelo contrário, fala assim, ó, ame o seu inimigo aí, porque inimigo você vai ter. E gratuito. Segunda coisa que gera decepção espiritual. Primeiro, falsa esperança. Segunda coisa que gera decepção espiritual. Falta de conhecimento bíblico. O Senhor Jesus falou um monte de coisa para eles sobre o reino de Deus. E eles estavam preocupados com o quê? Com o reino de Israel. O Senhor Jesus havia falado para eles que ele morreria e ao terceiro dia ressuscitaria. Entrava por aqui, saía por aqui. O Senhor Jesus falou várias vezes. O Senhor Jesus não chegou assim, poxa, foi uma surpresa para a gente o Senhor morrer e ressuscitar ao terceiro dia. Não teve surpresa nenhuma. Jesus falou isso repetidamente, como no capítulo 9 de Lucas, versículo 21 e 22. Meus amados irmãos, sem a cruz não haveria vitória. Jesus explicou, eu preciso morrer para que vocês tenham vida, e vida com abundância. Nós queremos a coroa sem a cruz, impossível. Nós queremos a bênção sem a maldição do Calvário, impossível. Nós queremos a alegria sem o sofrimento do Gólgota, impossível.
Jesus precisava padecer por nós na cruz, morrer por nós, pagar o preço e vencer a morte, para que eu e você tivéssemos garantia de que nele teremos vida, e vida abundante. Vamos ressuscitar com ele para a eternidade. Se ele não vencesse a morte, a nossa concepção seria: tudo que conta na minha vida é o que esse mundo pode dar. E aí o apóstolo Paulo vai dizer: se você só tem expectativa para esse mundo aqui, você é o bicho mais miserável do planeta. Você é a pessoa de mente mais limitada do mundo. Porque Paulo vai dizer: o que vocês têm de bom nesse mundo aqui, ó, esse negócio todo gostoso que vocês estão comendo aí, esse lugar bonito que vocês estão passeando aí, essas coisas agradáveis que vocês estão vivenciando aí, isso não é nada perto do que o Senhor reservou e preparou para vocês na eternidade. Então curtam hoje, mas não esqueçam que o melhor de Deus está por vir. Meus amados irmãos, eu não estou aqui para pregar um pensamento assim: ignore as coisas dessa vida. Não, Deus fez um paraíso para Adão e Eva, Ele quer que eu viva um paraíso, meu querido. E eu não fico pedindo sofrimento não. Senhor, manda sofrimento, é ruim. É ruim? Manda picanha. Manda, Senhor, manda. Manda lugar bonito para eu passear. Irmãos, olha, férias para mim, pode ser um barraco, em que eu acorde a hora que eu quero, fique sem camisa o dia inteiro, o mesmo short já desfiado, que eu uso, senta no chão, tranquilo, e vê o pôr do sol na beira de uma praia. Para mim, férias é isso. Férias é isso. Pastor, aí sentar naquela pedra, aí ficar vendo o pôr do sol ali, meu Deus do céu. Comer queijinho. Aquele queijinho, nossa vida. Aquele queijinho, e também um peixinho. E porque aquele óleo podre da praia que dá o sabor. Porque você faz com aquele óleo limpinho em casa, não fica igual. Não fica, o seu óleo é muito limpo. Agora, aquele óleo de pneu, aquele óleo pretão, aquele dá um sabor no peixe, é uma coisa incrível. Ele nem tempera mais, joga no óleo e já sai temperado. É impressionante. Meus irmãos, eu quero usufruir das coisas boas da vida também. Não tenho dificuldade nenhuma com isso não. Mas eu quero dizer para você que nós temos que ter conhecimento bíblico para saber as coisas como são e não nos decepcionar, porque nós estamos vivenciando um problema, uma luta que o Senhor já avisou que viria mesmo. O Senhor já tinha comunicado, Ele havia falado: olha, eu vou morrer, mas vou ressuscitar o terceiro dia. E ele falou para a gente: segura as pontas aí, no mundo tereis aflições, mas a minha alegria ninguém vos tirará, eu estarei com vocês, eu concederei paz, você não precisa desistir, eu estou com você para você tentar novamente, eu sou um Deus de recomeço, vá em frente, lute, e ainda que tudo dê errado nesse mundo, você tentando, tenha tranquilidade, porque o que eu tenho para você, nem olho viu, nem ouvido ouviu, nem chegou nem pertinho do pensamento humano. É coisa boa demais. Meus amados irmãos, falta de conhecimento bíblico. O Senhor havia falado, por isso que aos saduceus, Jesus disse lá em Mateus 22, 29, vocês estão enganados, errais por não conhecerdes as Escrituras e nem o poder de Deus. Quem não lê Bíblia não tem poder de Deus. Quem não é apaixonado pela Escritura não conhece o poder de Deus. Pastor, eu sou muito usado por Deus. Eu tenho muitas experiências. Deus fala muito comigo em sonho. Meu irmão, olha só. Se você não lê Bíblia, para de fantasiar, cai na real. Se você não lê Bíblia, você é um anêmico. Você é um anêmico. O seu sangue não alimenta ninguém.
Se precisar do seu sangue para poder salvar uma vida, não salva, porque vai dar um sangue anêmico para quem já está doente, precisando de transfusão. Mata a pessoa. O que traz poder é a palavra. O que traz poder é participar de uma reunião do Repleple Santo. Meu querido, o que traz poder é a palavra. A consciência da palavra. A experiência com a palavra. Aí o que vier a mais é lucro. Dons, manifestações, visões. Aí o que pintar mais é lucro. Agora, tudo baseado aonde? Na palavra. A gente quer ter cobertura sem um alicerce, sem primeiro andar, sem segundo andar, sem terceiro andar, sem quarto andar. Querido, como é que faz cobertura sem ter o alicerce? Não, meu sonho é uma cobertura. Meu sonho é uma cobertura assim para eu ver bem longe, com vista para a montanha. Querido, olha só, cobertura tem que ter andar de barro primeiro. E o pilar da experiência com Deus é a palavra. Crente que não lê palavra é crente fraco, é crente doidinho, é crente que vai cair no pecado facilmente. Aí o que acontece? Você já é crente. Você já é crente, você foi convertido. Só que acontece, você não tem palavra, aí você agora começa a vacilar, escorregar. Aí você fica decepcionado com você mesmo. Eu falei na minha classe hoje que muita gente é convertido, aceitou Jesus, mas acontece que ainda está no pecado, em algumas coisas, não conseguiu ainda vencer tudo. É normal, acontece. Mas aí, porque não lê a palavra, não se sente fortalecido, não se sente impulsionado a continuar, o que acontece? Eu pequei de novo, eu acho que eu não sou convertido, eu acho que eu não sou do povo de Deus mesmo. Aí, abandona a fé. Só que nunca vai ser feliz, porque quem provou do Espírito Santo nunca mais vai ter prazer naquilo que fazia. Vai estar no mundo falando assim, não estou no meu lugar. Isso não é para mim. Vai estar fazendo uma coisa errada, falando assim, deu um prazerzinho aqui de momento, deu um prazerzinho de 1 hora, e está me dando uma decepção de 1 semana. Me deu um prazer aqui de 20 minutos, e está me dando 20 dias de desgosto. É assim. Quem é de Jesus, quem se converteu, não tem mais prazer no pecado. Vai para o pecado, beleza, e aí galera, tal. Passou ali, caminho de Emaús, abatido, que besteira que eu fiz. Terceira coisa que produz decepção espiritual, falta de fé. Olha que coisa interessante, no versículo 22. Eles vão dizer assim, os dois discípulos de Emaús, do caminho de Emaús, falando com Jesus, versículo 22. É verdade também que algumas mulheres, das que conosco estavam, nos surpreenderam, tendo ido de madrugada ao túmulo, e não achando o corpo de Jesus, voltaram dizendo terem tido uma visão de anjos, os quais afirmam que ele vive. De fato, alguns dos nossos foram ao sepulcro e verificaram a exatidão do que disseram as mulheres, mas não o viram. Agora você imagina comigo, morreu Jesus, decepção total. Vem umas mulheres e falam assim, gente, olha só, aquele que multiplicou os pães, aquele que ressuscitou um morto, aquele que curou cegos de nascença, nós fomos ao túmulo dele para orar de manhã, e nós chegamos lá, o túmulo estava aberto, e nós não vimos o corpo dele não. Aí, um anjo falou com a gente, que ele vive. Os caras ouviram isso, mas estavam tão decepcionados, que não creram. E eles falam mais, alguns dos nossos, quem foram alguns dos nossos? Pedro e João, Pedro na frente, porque fazia Iron Man, né? Tinha um preparo físico melhor, o Pedro chegou lá, correu, e os caras falaram, não vimos Jesus não, mas o corpo não está mais lá. Eles agora saem de Jerusalém e vão em direção ao caminho de Emaús, uma cidadezinha, um lugarejo a 60 estágios, 11 quilômetros de Jerusalém. Um lugarzinho pobrezinho, um lugarzinho lá sem expressão. O clímax do que Deus estava fazendo era em Jerusalém. Eles estão fugindo do clímax do que Deus estava fazendo. Quantas vezes a pessoa está vivendo esse momento aqui na igreja, Deus fazendo tanta coisa linda. O que a gente está vivendo aqui, gente, é pela graça de Deus. Nós não somos merecedores do que Deus está fazendo conosco.
há uma graça aqui. Eu não sou detentor dessa graça, nem você. Isso é uma coisa de Deus. E nós estamos felizes porque a gente está podendo participar disso. Aí o cara fica decepcionado, ele sai de Jerusalém, vai para o caminho de Emaús. Não vou ficar na igreja não, porque eu fui ali para comer uma empada e não tinha azeitona. Não, eu fui comer uma empada, tinha azeitona, mas era azeitona verde, eu sou guarda preta. Gente, vai para Emaús, decepcionado, com bobagem, sem perceber que há um mover em Jerusalém. As mulheres falaram, mas eles não acreditaram. Meus irmãos, eles tinham uma pedra removida, um túmulo vazio, a palavra de anjo, o testemunho de mulher, o relato de Pedro. Mas nem assim creram. Tem gente na igreja que se um morto tiver aqui deitado num caixão e ressuscitar, ele vai falar assim, ele não estava morto, ele estava dormindo. Tem gente na igreja que está que nem aquele pessoal diante da cruz de Cristo. Se tu desceres daí, então creremos em ti. Eles querem mais um milagre para crer. O que você quer ainda de Deus para saber que o que está acontecendo conosco hoje é um milagre de Deus? A gente falando que quer comprar uma propriedade. Uma propriedade na Barra da Tijuca, a coisa mais valiosa desse planeta hoje. Aqui é mais caro que Nova York, meu filho, hoje. Você tem noção do que é isso? Nova York. New York City. Garoto. Aqui é mais caro. Só não é mais caro, sei lá, na Quinta Avenida e tal, mas uns cantos lá de Nova York, lá, aqui é mais caro. Só na imprensa aí. Tem noção do que é isso? Aí uma igreja fala assim, a igreja é metidinha, bobinha aí, 9 anos de vida aí, 12 anos, né? 9 anos que eu cheguei, que eu estou participando disso. Aí fala assim, Senhor, nós queremos um lugar para a gente fazer uma tenda maior, para a gente receber a Barra da Tijuca. Senhor, manda pessoas que vão ajudar a cuidar desse rebanho, ajudar a cuidar dessa revolução na cidade. Aí o diabo fala no seu ouvido assim, para quê? Para que igreja? Ai, quanto dinheiro? Rapaz, o dinheiro não é meu, nem seu, é de Deus, rapaz. Deixa ele pagar o que ele quiser. Não é, irmão? O dinheiro não é meu, nem seu. Agora ele vem e coloca na mão da igreja, fala assim, está aqui a propriedade. O homem frequentando a igreja há mais de um ano. Aí fica duvidando ainda, você está duvidando de quê? Quer mais um milagre? Quer mais um milagre? Eu quero mais um milagre, pastor, para saber se é de Deus mesmo ou não. Aí as células fluindo, a coisa acontecendo, os adolescentes bombando. Cada culto adolescente agora é um culto temático. Ontem foi, como é que foi mesmo o culto de ontem? A atividade paranormal foi o tema de ontem. Eu nem sei o que eles fizeram nesse culto. Que o cara bota um tema, atividade paranormal, mas adolescente consegue. Botar um tema desse. O outro foi a Era do Gelo. Eu não sei sobre o que eles falaram. Frieza espiritual? Deve ter sido, né? A Era do Gelo. Está aí, cheguei ali à tarde, ali, os meninos lá, montando as coisas, ensaiando o quê? Coreografia? Teatro, tudo empolgado a tarde inteira. Ontem aqui, você que não veio no treinamento ontem, perdeu, foi uma bênção. E a gente tinha aqui ontem, aqui no treinamento aqui, a maioria, sabe quem era? Adolescentes. Porque sabe que adolescentes só andam em bando, né? Aí fica assim, as fileiras assim, de ponta a ponta assim, só de adolescente, aqui, se preparando para liderar a célula, cuidar de vidas. Gente, você quer mais um milagre? Essa molecada podia estar ontem pensando, onde é que vai ter um churrasco aí para eu pegar alguém? Onde é que vai ter aí uma festinha hoje à noite para eu dançar um funk, rebolar até o chão e celebrar o capeta? Onde é que tem? Eles estavam aqui, sendo treinados para cuidar de vidas. Um menino ontem aqui de 12 anos chegou aqui e falou assim, pastor, olha só, eu queria que o senhor visse para mim um discipulador. Porque eu não quero perder isso que Deus está fazendo na minha vida.
E eu queria saber do Senhor o seguinte: quando é que eu posso começar a discipular alguém? 12 anos. 12 anos, falou comigo aqui ontem, que eu fiquei assim, meu Deus do céu, o que essa molecada vai fazer no reino de Deus se com 12 anos está querendo ser discipulador de vidas? Meus amados irmãos, algo tremendo. Você quer mais um milagre? Rapaz, Deus está nesse negócio, Deus está agindo aqui. Entra no milagre, irmão. Viva o milagre, irmão. Arregace as mangas e participe de um sonho de Deus para mudar a cidade, meu irmão. Veio um homem um dia desse conversar comigo, me pediu um apoio aí para alguma coisa e tal, e eu falei para ele assim: rapaz, foi bom você ter vindo aqui, porque eu queria te convidar a participar de um projeto para mudar a cidade, e você como uma autoridade pode participar disso. Ele ficou me olhando assim: mas como é que é isso? Eu falei: não, rapaz, nós vamos mudar a cidade com a glória de Deus, e você agora vai ser eleito nessa função aí, e você vai estar nessa função, e você vai precisar nessa função mostrar o amor de Deus, a presença de Deus, a honestidade que Deus garante. Então as pessoas desse meio que você vai estar trabalhando serão influenciadas, e nós vamos fazer culto lá, e a glória de Deus vai chegar lá. Ah, meus amados irmãos, nós precisamos crer, acreditar. Tem gente que está crendo. Agora, o que acontece quando a gente deixa decepção espiritual? Porque eu fiquei chateado, que eu não entendi isso, que eu não concordo com aquilo. A decepção espiritual, por causa de uma falsa esperança, por causa de desconhecimento bíblico, por causa de falta de fé, por causa de uma atitude de alguém. Quando isso acontece, o que essa decepção espiritual faz na nossa vida? Primeira coisa, rouba de nós a percepção da presença de Jesus. Os caras estavam tão decepcionados que quem estava com eles era Jesus ressurreto. Eles são os primeiros dois caras que podem caminhar com Jesus, fazer uma caminhada com Jesus, e eles não reconhecem Jesus. Quando a gente está com o coração decepcionado, Jesus está agindo no nosso redor, está abrindo porta, está mostrando o caminho, está colocando possibilidades para a vida da gente. O Senhor está fechando uma porta que não foi boa, que foi maldita, abrindo uma porta bendita, e a gente não percebe. Ele está nos abraçando, falando: filho meu, eu estou contigo, a gente não sente. Ele está beijando a gente, falando: filho, fica tranquilo, o momento é difícil, você precisa aprender uma lição, mas eu estou com você. A gente não sente, não percebe. E aí a gente fica falando o quê? Entrei na igreja, entrei e saí do mesmo jeito. Hoje o pastor não está com nada, não deve ter orado essa semana, esse miserável. Esse louvor hoje, esse louvor, esses caras não estão com nada, esses caras aí são tudo um Zé Ruela mesmo. Esses irmãos aqui do meu lado, tudo falso. São um bando de falsos. Tem gente que fala isso, né? Porque a igreja só tem falso. Como tem gente que não consegue perceber o sorriso de um irmão sendo o sorriso de Jesus. Não consegue perceber uma criancinha. Às vezes eu chego aqui na igreja, aí, pastor, você deve ser muito abençoado, porque às vezes um irmão vem te dar um abraço, fala uma coisa positiva. Rapaz, às vezes, o que me abençoa tremendamente aqui, é uma criancinha que vem e fala assim: pastor, para o senhor, aí me entrega um bilhetinho. Aí quando eu vou ler, tem uma foto minha ali, tem um desenho meu, me desenha tão bonito. Aí está ali, me desenha, pastor Josué, aí desenha a igreja. Meu irmão, eu falo: meu Deus, que privilégio, uma criança se lembrar de mim. Que privilégio. Uma criança ter uma admiração, um carinho pela minha vida. Irmão, Deus quer te usar para ser instrumento da vida de um monte de gente. Deus quer fazer de você algo tremendo. Deus quer ser íntimo da sua vida. Deus quer te dar experiências profundas com Ele. Deus quer te abraçar, te beijar. Deus quer que você se sinta muito amado. Decepção espiritual te rouba a percepção da presença de Jesus, dos milagres de Jesus. Pode acontecer na sua frente, que você não vai ver e nem sentir. Precisa ser assim?
Segunda coisa que acontece quando a gente está com o coração decepcionado, perdemos o rumo. Gente decepcionada com o Senhor, gente decepcionada perde o rumo. Os caras estavam saindo de Jerusalém. Querido, Jerusalém é o lugar do avivamento. Alguns dias depois, viria o Pentecoste aonde? Jerusalém. O Senhor Jesus estava morto, e agora estão falando que Ele ressuscitou aonde? Jerusalém. Jerusalém é o lugar do milagre, Jerusalém é o lugar da experiência, Jerusalém é o lugar da bênção, Jerusalém é o lugar da conquista, Jerusalém é o lugar do reconhecimento da grandeza de Deus. Os caras vão para Emaús, fazer o quê? Vamos para Emaús, vamos lá, tem um barzinho lá, sentar lá em Emaús. Vê uma Coca-Cola aí. Vê uma porção de frita. Vê um ovo rosa da semana passada. Aquele ovo rosa. Tem torresmo aí? Aquele torresmo murcho? Não, torresmo murcho aí. Vou aqui. Só não vou tomar cerveja porque eu sou crente. Eu vou voltar para Emaús. Perdeu o rumo. Deus está se revelando em Jerusalém. O cara quer ir para Emaús. Uma bomba atômica de fé está sendo explodida em Jerusalém. O cara quer ir para Emaús. Alguém te decepcionou? Vai lá, ora com a pessoa, pede perdão, perdoa, conversa. Ouça os motivos do outro. Ouça por que a coisa foi assim. Entenda o lado do outro. Toda a história tem dois lados. Apresente o seu, mas veja como o outro viu a situação. Mas que história é essa? Estou decepcionado. Agora eu vou sair da igreja. Agora eu não vou mais na célula. Agora eu não vou mais trabalhar para Jesus. Agora eu não quero mais falar com o pastor Josué. Agora eu não quero mais falar com o irmão tal. Agora eu não quero mais participar do ministério tal. O que vai adiantar? Essa postura é madura? É isso que você tem coragem de falar? Não, Deus está mandando fazer isso. É Deus? É Deus que está mandando alguém fazer isso aqui? Pastor, mas quem está aqui não precisa ouvir isso. Porque não está fazendo isso, por isso que está aqui. Pois é, eu estou falando isso para você não fazer amanhã. Não, na maturidade espiritual da minha vida, na presença de Deus, eu entendo que devo abandonar os meus irmãos, não ir mais para a célula, porque só tinha 3 pastéis de camarão. E eu falei para eles, comam de queijo, que camarão é o único que eu gosto. E agora eu fui na célula e eles comeram os 3 pastéis de camarão, só sobrou um de queijo, e queijo me dá indisposição. Meus irmãos, eu estou brincando assim, mas se a gente for olhar, os motivos pelos quais a gente fica tão chateado com as pessoas são muito pequenos, perto de tudo aquilo que representa a nossa vida. Nós temos muito mais coisa, muito mais desafiadora para viver, sonhos muito mais altos para viver, do que as pequenas coisas que nos fazem, muitas vezes, fazer aquilo que a Bíblia diz que é pecado, nos 10 mandamentos: não matarás. Pastor, que você está falando de morte? O que? Com revólver ou com faca? Eu não estou falando com revólver ou com faca, não. Estou falando no coração. Porque a gente mata a pessoa, não é dando um tiro às vezes. A gente mata a pessoa no coração. Meu irmão, contigo não quero mais papo, beleza. Minha irmã, contigo não quero mais papo. Minha irmã, você, beleza. Está aqui? Deixei por aqui. Muito maduro um crente que faz isso. Muito maduro. A Bíblia diz: não matarás, não mate seus irmãos do seu coração, aprenda a amar, porque talvez aprendendo a amar, você vai ter a chance de sentir o amor. Porque você não sabe amar, porque você só ama quem concorda com você, você só ama quem aplaude você,
Quem anda com você, você ainda não sabe o que é o amor. O amor é muito maior do que um sentimento de conveniências emocionais. E porque você não aprende a amar alguém que faz alguma coisa com você que você não gosta, você é uma porcaria em casa. Porque você só fica em casa porque você não tem coragem de falar, não vou abandonar a família, né? Tem uns filhos envolvidos, tem dinheiro envolvido, tem isso envolvido, mas você não tem um sentimento de perdão, de amor, de reconciliação em casa para fazer a família ser um lugar gostoso, feliz, um lugar de riso, de piada, de brincadeira, um lugar de festa, um lugar onde a gente está voltando para casa e já está mandando um torpedinho, encarnando no outro, e chegando em casa, e aí o outro está meio nervoso com alguma coisa, fala, ô, antes dessas palhaçadas todas aí de problema aí, vem cá para ganhar um cheiro. Ô gente, a vida é tão difícil. Se a gente não facilitar as coisas aí com bom humor, vai ficar mais difícil ainda. Meus amados irmãos, estamos indo na direção de Emaús. Nosso lugar é Jerusalém. O profeta Joel profetizou que viria aquele que ia conceder visões, sonhos, autoridade espiritual, poder. Jesus falou assim, eu preciso ir, porque quando eu for que vai vir aquele que vai fazer mais diferença ainda. Por quê? Porque eu estou circunscrito a um corpo humano. Eu estou aqui em Jerusalém, não posso estar em Samaria. Eu estou em Samaria, não posso estar em Tiro. Eu estou em Tiro, não posso estar em Sidom. Mas o Espírito Santo, quando vier, o Espírito Santo Consolador, ele vai estar em todos vocês, aonde quer que vocês estejam. É necessário que eu vá, para que o Espírito Paracletos, o Consolador, venha e faça mudança na vida de vocês. E aí o Espírito Santo veio, inundou nosso coração. E aí você pode estar lá na montanha, lá no Monte Serra, lá no Himalaia, ou você pode estar lá nas profundezas dos mares, dentro lá de um submarino. Não importa onde você esteja, com você está o Espírito Santo de Deus. Não perca o rumo, meu irmão. Volta para Jerusalém. Mas a boa notícia, sabe qual é? É que Jesus corrige a rota. Quando eles encontram com Jesus, Jesus vai conversando, aí Jesus prega o maior e melhor sermão da história para dois homens. Meus irmãos, isso me deixa encantado. Jesus acreditava no MDA. Jesus acreditava no discipulado 1 a 1. Essa viagem levou no mínimo umas 3 horas, 4 horas de viagem. Jesus começa a falar para eles dos planos e dos propósitos de Deus, de restaurar a humanidade, a partir de quem? De Moisés. E diz a Bíblia que Jesus, diz esse texto, que Jesus percorreu o quê? Todos os profetas. O maior sermão da história. Gente, se tivesse um DVD desse sermão, meu Deus do céu, quantas dúvidas que a gente tem aí, que os teólogos ficam aí discutindo, seriam sanadas. Ele vem explicando a construção do plano de salvação, desde Moisés, passando por cada profeta. Jesus foi explicando, Isaías falou isso por causa disso, Jeremias falou isso por causa daquilo, Ezequiel isso por causa disso, Oséias, Joel, Amós, Miqueias, Naum, Abacuque, essa galera, cada um falou isso, foi por causa disso, disso e disso, e Jesus foi explicando tudo para os caras. Meu Deus do céu, tinha que ter um DVD, tinha que estar no YouTube, gente, tinha que estar. Aí os caras, 2 caras, Jesus acredita no MDA, você não acredita ainda? Você não tem um discipulador ainda? Você não tem um discipulador, não acredita que você não tem um discipulador. Todo ser humano precisa prestar contas em amor a alguém, todo. Eu tenho meu discipulador. Você precisa ter um discipulador. Você precisa ter um amigo mais chegado que o irmão, com quem você ore, converse.
Não é que você tem que contar seus problemas, revelar a sua vida, mas você pode fazê-lo se quiser. E você conta com essa pessoa em amor, cuidando, orando, abençoando você. Meus amados irmãos, quantos de nós que não acreditamos no MDA, mas Jesus acreditava, foi discipulando 2 caras, 3, 4 horas. Aí, no final, eles estavam encantados. Jesus falou, estou indo embora. Ele falou, não, fica com a gente. Já está escurecendo, fica com a gente. Tá bom, eu entro. Entraram na casa, aí pegaram lá, passaram na padaria. Tinha aberto uma confeitaria boa ali perto. Aí foram lá, pegaram lá um pão, botaram lá, não sei o que lá, botaram uma bebida e tal. Aí Jesus pega o pão, aquela vela acesa na mesa, os 2 de frente para Jesus. Jesus pega o pão e parte. Quando Jesus parte o pão para oferecer a cada um deles, cai a cegueira. Eles olham e veem o Salvador. Imediatamente Jesus desaparece. Como é isso eu não sei. Como é isso eu não sei. Não sei. Não sei se desapareceu assim, se saiu rapidamente, eles não viram mais. Jesus desaparece. Um vira para o outro e fala assim, cara, quanto tempo que a gente perdeu? Nós caminhamos 4 horas com o Salvador. A gente não percebeu que o nosso coração, olha o que ele vai dizer no texto, a gente não percebeu que o nosso coração se aquecia. Quando a gente encontra com Jesus e pede para tirar nossa decepção, o coração aquece. E eu creio que o coração está sendo aquecido hoje aqui. Eu creio que hoje o Senhor está aquecendo o seu coração e falando, filho, olha só, eu vou restaurar a tua vida. Eu vou tirar essa decepção. Você vai fluir em glória, em graça, em milagres, em poder. Eu vou usar a tua vida. Eu quero aquecer seu coração hoje. Quando Jesus aquece o coração, o que acontece? O rumo vem de novo. Eles correram para Jerusalém. Vamos voltar para Jerusalém. Tinham acabado de chegar de viagem, estavam cansados, mas quando a gente tem o coração aquecido, qualquer esforço pelo reino de Deus ainda é pouco. Não tem problema, viajamos 4 horas, estrada ruim, cheia de pedra, machucamos o pé, é normal, estamos empoeirados, estamos cansados, um calor tremendo na estrada, mas quem está com o coração aquecido, isso ainda é pouco, vamos voltar agora, mas no meio da noite, vamos embora, Cleopas, pega logo o teu casaco, vamos nessa, cara. Mas não tem nenhuma bicicleta, não tem, Cleopas, não inventaram ainda, caramba. Mas não tem nenhum cavalo, não tem, cavalo. Nós somos pobres, esqueceu, nós somos pobres, não temos cavalo não, rapaz. Levanta, vamos caminhar agora mais 4 horas de volta, mas não vamos sair do centro do milagre. Chegaram lá em Jerusalém. Irmãos, queremos contar um negócio para vocês. Nós vimos Salvador. Nosso coração se aquecia, mas estávamos tão decepcionados que não víamos Jesus. Estávamos tão decepcionados que não sentíamos que era Ele, mas uma coisa começou a aquecer no nosso peito, aquecer, a gente não estava conseguindo entender, até que Ele partiu o pão, e quando Ele partiu o pão, a gente olhou para Ele, e a gente viu a glória de Deus. Meus irmãos, como é que a gente pode hoje resolver decepção espiritual? Primeira coisa, conte tudo a Jesus. Fala rasgado. Estou chateado, Jesus, por causa disso. Fui humilhado. Me roubaram. Tive a decepção. Conte tudo a Jesus. Pastor, mas eu fico sem graça de falar com Deus com a raiva que eu estou. Fica não, pode falar. O senhor deixou minha tia morrer, o senhor deixou meu pai ficar doente, como é que o senhor fez isso? Jesus vai falar com você, não fui eu não, filho.
Foi ou não, filho? É assim. O mundo é assim, filho. Eu quero o bem do seu pai e da sua mãe. Agora o mundo é assim. A doença, as desgraças, as mentiras, as traições estão aí. O homem foi e conseguiu. Foi destruindo a natureza que eu fiz, foi destruindo os valores que eu dei, foi destruindo os princípios que eu passei. Agora, filho, eu estou com você e nada disso vai ser eterno. A minha glória é contigo. Acredita no meu amor. Dê uma chance para ser sincero com Deus. Abre o coração, chora, grita, dá soco na cama, fala como quiser. Deus te conhece e sabe a dor que você carrega. Deus sabe a decepção que você carrega. Deus te ama a si mesmo. Deus nunca vai deixar de te amar porque você falou uma coisa que Ele não queria ouvir. Segunda coisa, para a solução da decepção espiritual: ouça o que Jesus está dizendo ao seu coração. Eu tenho certeza que Jesus está dizendo ao seu coração hoje: não vale a pena perder a minha presença, perder o meu milagre, perder o meu cuidado, perder a comunhão dos irmãos, por causa de uma decepção. Você veio aqui hoje para ouvir essa palavra que eu estou te dando, sim ou não? Você sabe o que foi? Jesus está dizendo: não vale a pena. Decepção, se senta, se conversa, se ora, se chora, se pede perdão, se dá perdão, mas não vale a pena perder a tua bênção por causa de uma decepção. Ah, meus amados irmãos, na hora que eles voltaram para Jerusalém, eles encontram os irmãos, eles ficaram em comunhão com os irmãos. Como é importante estar na célula, como é importante ter essa comunhão com os irmãos. Pastor, mas a igreja está muito grande. A igreja está muito grande, mas continua pequena. A igreja tem milhares de pessoas, tem, mas a igreja continua pequena. Tem as células de comunhão, um olhando para o outro, um servindo um cafezinho para o outro, um perguntando sobre a vida do outro, um ajudando o outro, um arrumando emprego para o filho do outro, um arrumando uma cesta básica para quem está precisando, um cuidando do outro, e a glória de Deus ali. A igreja é grande, mas é pequena. É a menor igreja possível. A célula para você. Ah, meus irmãos, só o diabo quer que você não esteja numa célula. Só o diabo. Só o diabo quer que você não tenha comunhão num grupo pequeno, para viver essa experiência de corpo de Cristo no dia a dia. Só o diabo. Só o diabo. Você tem que estar numa célula, em comunhão com seus irmãos, ainda que a igreja tenha 3, 4, 5, 10, 15, 20, 30 mil membros. E eu quero terminar dizendo que Deus nunca decepciona. A nossa percepção do que Deus faz é que pode nos decepcionar. Deus não decepciona ninguém, mas a nossa visão das coisas como aconteceram podem nos decepcionar. Em Cristo seus olhos serão abertos. Hoje você vai enxergar o partir do pão pelas mãos do próprio Cristo, e a glória do Senhor vai reinar na sua vida. Quero que eu vá a cabeça com você agora para a gente orar. Eu quero perguntar a você: quantos aqui nessa manhã reconhecem que uma decepção espiritual estava roubando de você o seu ímpeto pela fé, o seu ímpeto pela palavra, o seu ímpeto pelas coisas de Deus, o seu ímpeto pela comunhão na igreja,
o seu ímpeto por ganhar pessoas para Jesus. Mas hoje, o Espírito Santo de Deus falou com você. O Espírito Santo de Deus se comunicou com você. E está dizendo para você, ainda que tenha acontecido algo que não foi bom, eu tenho um plano nisso. Eu estou com você. E eu quero aquecer teu coração. Se hoje você está colocando nas mãos do Senhor uma decepção na sua vida, e você crê que hoje, ao orarmos aqui, o Espírito Santo de Deus fará uma completa manifestação, uma mudança de rota na sua vida, então eu quero convidar você a ficar de pé, e nós vamos orar pela sua vida. Nós vamos clamar pela sua vida. Nós vamos declarar um milagre na sua vida. Eu sei que doeu, irmão. Eu sei que doeu. Mas Deus continua te amando. Deus continua apaixonado por você. Deus continua com planos lindos para você. Eu sei que doeu. Mas hoje o Senhor fará uma obra linda na sua história. Não deixe a decepção roubar o seu milagre. Há mais alguém? Há mais alguém hoje precisando da cura de uma decepção, de uma angústia? Fique de pé. Eu quero orar por você. Oremos nesse instante. Senhor Deus, Tu sabes o que vai em cada coração que fica de pé nesse momento. Ó Deus, algumas lágrimas, raivas, palavras duras, talvez já tenham sido até proferidas. Talvez alguns tenham chorado de soluçar. Mas eu quero, Deus, declarar que nesse momento, toda decepção espiritual que tenha vindo sobre essas vidas que aqui estão, está sendo queimada pelo fogo do Espírito Santo. Quero declarar, ó Deus, que nesse momento, o Senhor está aquecendo esses corações, aquecendo essas vidas, aquecendo, ó Deus, por completo, cada um desses irmãos, e que o Teu Espírito Santo está dizendo a eles: filho, filha, eu tenho algo muito maior, muito melhor para você. Eu tenho algo novo para você. Não duvide. Eu sou um Deus que busco você no caminho de Emaús, para você não perder o rumo. Deus, derrama a Tua bênção sobre cada coração aqui. Derrama a Tua glória sobre cada vida aqui. Ó Deus, repreende todo espírito de engano, toda angústia de decepção. Deus, traz uma clareza a cada coração aqui, de que o Senhor permanece no controle, de que o Senhor é Deus, de que o Senhor ama essas vidas profundamente, que o Senhor abre portas, uma porta se fecha aqui, outra se abre ali. E o Senhor vai fazer desses homens e mulheres instrumentos poderosos nas suas mãos. E eles terão uma alegria espiritual que vai contagiar outras pessoas. Senhor, quero te pedir que a família de cada pessoa que está de pé aqui sinta o impacto do Teu poder através do milagre que o Senhor está fazendo na vida deles agora. Que a própria família fale: alguma coisa mudou no papai, na mamãe, no meu tio, na minha avó, no meu sobrinho, no meu neto, no meu filho, no meu irmão. Deus, que a Tua bênção seja tão abundante nessas vidas, que uma revolução seja inaugurada em cada família aqui representada a partir de agora. O diabo pensou, Senhor, que por uma decepção espiritual eles iam enfraquecer na fé, perder a bênção, perder a paz. Senhor, muito obrigado, porque o Senhor é Deus, um Deus que vai atrás de discípulo frustrado, um Deus que vai atrás de gente decepcionada, um Deus que vai atrás de gente chorosa, murmuradora às vezes, mas que o Senhor ama,
Deus, Jesus passou horas ensinando a 2 homens o que os maiores teólogos da terra até hoje não sabem. Senhor, é muito amor. Que esse amor agora, nesse momento, flua em cada coração desses queridos irmãos que estão de pé. Que eles sintam a tua paz, a tua bênção. Cada irmão que estava na decepção, ó Deus, que agora uma bomba de amor exploda nos seus corações, eliminando qualquer possibilidade de um recomeço da decepção. Em nome de Jesus, amém.